Jó, capítulo 1. Todos acharam? Você sabe que Deus, ele se move em propósito. Temos ouvido muito isso. Acredito que o Espírito Santo quer cravar isso dentro do nosso coração e nos fazer compreender de uma vez por toda. E nada está fora do controle do Senhor. Até aquilo que nós não conseguimos compreender a princípio. Mas Deus coordena todas as coisas. Deus, ele permite e não permite. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Jó. A Bíblia diz assim, ó: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, veja bem, Jó, ele santificava os seus filhos continuamente. Ele pensava ou imaginava que os seus filhos pudessem ter pecado contra Deus, blasfemado contra Deus. E para não incorrer sobre eles uma certa punição ou a punição devido ao pecado, Jó, ele se preocupava com seus filhos e apresentava sempre um holocausto, uma oferta, alguma coisa para Deus, para santificar, ou seja, para colocar eles debaixo de uma santificação, guardar os seus filhos. E a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Quer dizer, a preocupação de um pai em que os seus filhos, eles não viessem ser punidos devido uma atitude errada perante a Deus. E veja que Jó é aquele que assumia a responsabilidade de homem de Deus dentro da casa, de servo do Senhor, e levava isso de uma forma severa com seus filhos, ao ponto de santificá-los, apresentar a vida deles todos os dias a Deus, continuamente, como diz a palavra, ao Senhor. E não era simplesmente uma simples oração. Ele fazia votos exatamente para que os filhos estivessem debaixo de uma cobertura espiritual. A Bíblia vai dizer assim, ó, no versículo 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, diga íntegro, homem reto, diga reto, e temente a Deus, diga temente a Deus, e que se desvia do mal, diga se desvia do mal. Então observa isso. Isso aqui é o próprio Deus falando de quem? De Jó. É o próprio Deus comentando, falando do servo dele. E falando para Satanás isso aqui. Aí observa uma coisa, olha o que aconteceu, ó. Versículo 9 diz assim, ó: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então veja bem, você observa que Satanás ele começa a sugerir algo para Deus aqui. Ele começa a sugerir algo para Deus. Você vê como ele é ousado? Se ele sugere para Deus tal coisa, o que ele não pode sugerir para nós? Se ele é ousado ao ponto de chegar diante de Deus e sugerir que Jó está servindo a Deus por interesse, porque é isso que ele está falando, e que se Deus tirar o que ele tem, Jó vai fazer o quê? Vai blasfemar. Porque o diabo ele entende que o homem, aquilo que é tirado dele, ele vai reclamar daquilo. Só que Jó era alguém que fazia os seus votos, Jó era alguém que orava a Deus, Jó era alguém que santificava os seus filhos. Nós conhecemos a história de Jó. Você sabe que Jó não tem esse tipo de pensamento. Nós sabemos e Deus também sabe. Só que talvez você não observou a sugestão do diabo aqui. O que ele acredita. O diabo sabe que Jó é tudo que Deus falou, mas ele vai sugerir para Deus. Você vê que ele concorda. Não, realmente Jó, ele é temente, Jó é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal. Mas se você tirar alguma coisa dele, ele vai reclamar. Irmãos, enquanto a chave não virar dentro de você, isso que o diabo está falando será uma verdade. Pastor, mas o diabo não fala a verdade. É só a chave virar, e você coloca ele na condição de mentiroso novamente. Porque ele acredita exatamente nisso que ele está falando para Deus. O Senhor multiplicou os bens dele. Então o que o diabo está dizendo? Jó, ele se enriqueceu, então agora o coração dele também se encheu. Jó se enriqueceu, ele é um soberbo. Jó cresceu, ele é arrogante. Jó ele cresceu e o coração dele está apegado naquilo que o Senhor deu. Por isso que se o Senhor tirar, ele vai blasfemar contra o Senhor. Vai blasfemar ainda na tua face. Vai reclamar. Isso é sinal e sintomas daqueles que
acha que vai faltar. Se você tem dentro de você esse pensamento, acha que vai faltar, deixa eu falar para você, não vai faltar, já está faltando. Então veja bem, versículo 12, Deus vai dizer assim, ó: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então você vê que o Senhor dá uma permissão aqui. O Senhor dá uma permissão para Satanás. Existe a diferença de vontade de Deus e permissão de Deus. Aí veja bem, a partir daqui, Jó ele vai entrar num tempo de aflição. A partir daqui, Jó vai entrar num tempo de sofrimento. E aí eu já vou perguntar, por que Deus permite o sofrimento? Por que você acha que Deus permite o sofrimento? Talvez você está passando por um sofrimento e você é aquela pessoa que está procurando fazer tudo corretamente. Mas a pergunta que vem, por que que Deus ele está permitindo o sofrimento? É isso que nós não conseguimos entender. A princípio não, mas nós vamos sair daqui compreendendo isso. Amém? Versículo 13 diz assim, ó: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e Deus deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó, ele está naqueles dias de notícias ruins. Jó está sendo levado ou está inserido num tempo de notícias ruins, de perdas e tudo mais. De perdas, não é uma simples perda, são perdas irreparáveis. Ele não perde só os bens, ele perde os filhos também. Ele não é só assaltado, acontecem mortes. Não morre só os filhos, morre os servos também. Um tempo de notícia ruim. E a pergunta é: por que Deus permite o sofrimento? Se Jó
era um camarada que o próprio Deus disse: temente a Deus, íntegro, reto, se desvia do mal. Como que Deus permite o sofrimento a alguém que ele elogiou e falou tantas características boas? É aí que está, irmãos. Deus, ele permite que Jó ele comece a sofrer ou sofra para provar o amor dele, irmão. O sofrimento que há em você, o sofrimento que nós enfrentamos muitas das vezes, é o Senhor provando o amor dele e provando o nosso amor também. Deus, ele quer saber se o seu amor é verdadeiro para com ele. Porque nós revelamos quem de fato nós somos, não é quando está dando tudo certo, é quando tudo está dando errado. Nós nos revelamos, não é quando não está doendo, e sim quando está doendo. O camarada pode dizer que ele é forte, mas quando ele vê a injeção, ele quer correr. Não é verdade? Esses dias foi eu e meus filhos fazer exame de sangue, tirar sangue. E aí antes da gente foi um rapaz com um filho. Era o filho que foi tirar o sangue. E quem passou mal foi o pai. O pai desmaiou, precisou colocar ele lá dentro, deitado. Então nós somos fortes até ver a ponta da injeção, da agulha. Nós nos revelamos ou mostramos quem de fato somos é diante do sofrimento, irmão. Quando dá errado. Quando nós olhamos e falamos: não, está tudo errado isso aqui. Mas nós precisamos entender que o propósito de Deus muitas das vezes começa a partir de um sofrimento. Analisa como é que nós viemos para cá. Você estava sofrendo, por isso que você veio. Porque enquanto você estava gostando daquilo, você não largou aquilo para vir para cá. Mas quando você passou a não gostar, por quê? Porque começou a dar tudo errado lá. Você procurou um lugar certo, um caminho certo, e nós viemos para cá. Aí agora, como compreender? Se eu sair de um lugar, de um tempo de sofrimento, se eu sair de um lugar que promoveu o sofrimento para mim, para poder buscar um alento para minha alma, para buscar uma solução para esse sofrimento que eu estava vivendo dentro de mim. E agora eu estou sendo levado para um sofrimento também, e agora muito maior. Porque Jó, ele perdeu praticamente tudo. E como entender se alguém está falando para mim: olha, você está sofrendo, mas o Senhor está te amando? Como eu vou entender isso? Porque Deus permitiu que tirasse tudo que tirou de Jó. Ele começa a viver o tempo de notícias ruins. Só que eu quero dizer para você aqui, talvez você tenha vivido, nós temos vivido esse tempo de notícias ruins. Eu não estou falando do mundo, dos telejornais que estão anunciando aí, porque notícias ruins tem toda hora, o tempo todo. Estou falando de você, estou falando de mim, nós estamos falando de nós. O tempo de notícia ruim que nós temos vivido. Na ministração, Deus falava assim: existe uma porta que Ele está fechando, que vai ficar o passado lá atrás. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Porém, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu creio que essa porta está aberta.
E eu creio que o tempo de notícia ruim está por acabar. Eu creio que o tempo de notícia ruim está por acabar. A partir daqui você vai ver que Jó vai sair desse tempo de notícia ruim, irmãos. Você vai ver que Jó vai começar a sair desse tempo de notícia ruim. Pastor, como assim é? Você vê que Satanás recebe uma permissão e o diabo já sai correndo, vai lá. Ele arquiteta todos, aliás, ele já tinha tudo arquitetado, era só permissão. Enquanto Deus não permitiu, ele não pode tocar em Jó. Você tem que entender isso. Agora é claro que eu preciso saber se o que está acontecendo na minha vida, se todo o sofrimento que eu estou enfrentando, se é uma permissão de Deus ou se eu que estou dando legalidade para isso acontecer. Eu preciso saber. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso discernir para mim saber como é que eu vou me mover daqui a pouco. Eu preciso saber. Do contrário, eu vou ficar na mesma. E de repente aquela porta que está aberta que você não fechou, é por onde ele vai continuar tendo acesso. Então, irmãos, não adianta reclamar da bagunça que aconteceu ou que o vento fez na minha vida, se eu não fechei a janela da minha vida. Não adianta eu ficar revoltado. Vou ficar revoltado com a minha esposa se foi eu que não fechei a janela. Se sou eu que estou deixando a porta aberta. A porta aberta entra qualquer um, qualquer coisa. Eu antes de deitar parece até uma sina. Eu falo, Daniel, tranca a porta. Depois eu tenho que ir lá para ver se está trancada. Às vezes eu vou ver se trancou a porta. Eu tenho que sair lá fora, ver se a porta do carro também está trancada. Você tem que fechar a porta, irmãos. Fecha a janela. Porque senão a bagunça vai continuar. Jó era íntegro, temente a Deus. O próprio Deus confirma isso, irmão. Jó era aquele tipo de pessoa, de servo irrepreensível, que não carece de repreensão. Sabe aquela pessoa que você ensinou uma vez só, ela já aprendeu, ela vai executar, para sempre ela vai fazer isso. É uma pessoa irrepreensível. Mas quando a pessoa não é irrepreensível, você precisa corrigir ela o tempo todo. Toda hora, você ensina ela aqui, ela começa a fazer certo, você vira as costas, está fazendo tudo errado, ou deixou de fazer. Jó era irrepreensível, ele aprendeu e começou a fazer. E a gente entende que ele passava isso para os filhos, tamanha era a preocupação dele. Então eu preciso entender, a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo 20, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? Jó não ficou revoltado? Ele não quis quebrar tudo? Ele não botou a culpa na mulher não, né? Não? O que ele fez? Adorou a Deus. E disse, ó o que ele tinha no coração, ó: nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é palavra de pessoa, ou de uma pessoa que está entendendo o propósito. São palavras de quem está compreendendo o sofrimento que ele está vivendo ali. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, olha lá.
nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó não falou que a falta era por causa de Deus, que Deus não tinha dado, que Deus tinha não. Jó adorou ao Senhor. Só que na conversa com Deus, Satanás, ele acusa Jó de servir a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Você sabe que o diabo olha e ele sabe que há aqueles que estão só por causa das bênçãos que recebem de Deus. Tem gente que só está por causa das bênçãos que Deus dá. E nós sabemos, estamos vendo aqui que Deus, o próprio Deus está dizendo: Jó é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Só que a acusação do diabo é que Jó era interesseiro. Jó era interesseiro. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus, ele conhece os que lhe pertencem. Deus, ele conhece os que lhe pertencem. Fala para quem está do seu lado, fala. Isso, fala. Deus conhece os que lhe pertencem. Fala para ele, fala para ela. Isso. Deus conhece os que lhe pertencem. Deus sabia que o amor de Jó era verdadeiro. E para provar isso para o diabo, ele permitiu o diabo tocar em tudo menos na vida. O capítulo 2 diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem o quê? Sem causa. Então veja bem, novamente os filhos de Deus vão se apresentar perante ao Senhor. E quem que vem no meio deles? Satanás. Ele vem no meio para poder interferir no propósito. Ele vem no meio para poder convencer alguém de parar. Ele vem no meio para convencer a pessoa de desistir. Só que ele tem um encontro de novo com Deus. E o Senhor pergunta para ele: observaste meu servo Jó? Ele conserva a integridade dele. Ou seja, você tocou nos bens, derrubou a casa sobre os filhos, e ele se mantém fiel. Ele continua íntegro, miserável. Ele continua me amando. Ele perdeu tudo o que perdeu, mas ele não perdeu o amor dele por mim. Tiraste tudo que ele tinha, só não tirou o coração dele que está na minha mão. Aí, ó, vamos lá. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ei, olha para mim aqui. O que Jó tinha? Ele não tinha perdido os bens? Os filhos? Você está vendo como que o Satanás trabalha?
Olha o que ele sugere para o Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. O que o diabo quer? Você não está pegando. O diabo não quer os bens. Você está entendendo ou não? Ele não quer os bens, porque se ele tivesse, quando ele acabou com os bens do homem, então não era para ele estar aqui de novo. Ou seja, ele não terminou o que ele começou na vida de Jó. Ele sugere para o Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. O que o Jó tinha? Somente a vida. Está entendendo? E aí, o camarada fica com o coração pego nas coisas. O camarada fica com o coração apegado. Ah, vai faltar, e isso, aquilo. O diabo não quer saber daquilo que você tem. Ele quer saber da sua vida. Ele quer acabar com a sua vida. Tudo que o homem tem, ele dará para salvar a vida. Aí diz assim, ó: até perdi. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe o quê? Poupa-lhe a vida. O diabo queria permissão para tocar direto na vida, mas o Senhor falou para ele: pode tocar então, na saúde, toca no corpo, no osso, na pele, toca. Só na vida que você não vai tocar. Mas a pergunta é: por que Deus permite o sofrimento? Por quê? Precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós não podemos afirmar com certeza o motivo pelo qual Deus permite que exista o sofrimento no mundo, por exemplo. Mas só porque não conseguimos imaginar uma razão, não significa que Ele não exista. E por que eu falo isso? Porque diante do sofrimento de Jó, é possível que suba no coração esse pensamento: Deus não existe. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas que já se configuraram debaixo disso: Deus não existe. Mas entenda uma coisa: Deus, ele permite que o sofrimento e o mal ocorra, mas nós sabemos que isso não significa que Ele não te ama. O fato de o mal acontecer sobre a vida de Jó não tem nada a ver com o amor que Deus tem para com ele. Como assim, pastor? Então Deus, ele ama Jó mesmo permitindo o sofrimento? Sim. Deus, ele te ama mesmo permitindo o sofrimento, irmão. E isso nos faz entender que quão importante é ser amado do Senhor. Quão importante é para nós compreendermos o amor dele. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor
E fez o que com Jó? E feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, olha só, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e o que? E morre. Observa uma coisa. Deus deu testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E agora, nós entendemos que Jó era um homem temente a Deus. E para o diabo ter acesso na vida dele, ele precisou falar com quem? Com Deus. Mas para o diabo ter acesso na vida da mulher dele, ele não precisou falar com Deus. Você está entendendo? Agora era um momento crucial, o momento mais delicado da vida de Jó. Pastor, mas o senhor falou que ele ia parar de receber notícias ruins. Ele vai parar. O tempo de notícia ruim ia acabar. Pastor, o senhor falou. Sim, está acabando. Eu preciso suportar o processo. Entendeu? Então Jó era a porta fechada para o diabo, mas a mulher era a porta aberta. E quando ele precisava de uma palavra, quem que falou? O diabo fala na boca da mulher. Irmão, você tem que entender isso. Normalmente é assim. Por isso a importância de fechar a janela, fechar a porta. Para que na hora que você precisar de uma palavra, você tenha uma palavra. Para na hora que você precisar de alguém para te ajudar a levantar, você tem alguém para te ajudar a levantar. Jó não precisava de dedos apontados aqui. Jó não precisava de questionamentos aqui. Você vai continuar íntegro diante de Deus ainda? E aí, vai continuar fiel ainda? Vai continuar indo na igreja? Jó não precisava disso. Normalmente associamos o sofrimento ao pecado. Normalmente. Porque é bem claro e evidente que o pecado ele gera um castigo. Não é verdade ou não é? Ele gera um castigo. As consequências do pecado são terríveis. Ainda mais aquele pecado que vai sendo, insistindo em cima daquilo. As consequências são terríveis, mas normalmente nós associamos o sofrimento de uma pessoa ao pecado. O leproso, ele era excluído da sociedade, ninguém sabia de fato a origem pelo qual aquele homem estava leproso, mas associavam a lepra ao pecado. Então, veja bem, até aquela mulher do fluxo de sangue, ela também, a situação, Gui, trava a porta ali, ela aberta mesmo, ela está batendo, trava ela, a do banheiro ali. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela também, a hemorragia dela, a fazia se tornar impura e ela não podia estar no meio das pessoas. Olha que coisa terrível. Tudo isso também, no tempo da lei, era associado ao pecado, aquela situação.
Porque uma pessoa impura, uma mulher impura não podia estar no meio dos outros. Era associada a uma coisa errada que ela havia feito. Só que entenda uma coisa. Essa mulher tinha plena consciência de quem ela era perante a Deus, irmão. E eu quero colocar isso dentro do seu coração. Que você tenha plena consciência de quem você é perante a Deus. Tenha plena consciência, ciência de quem você é perante a Deus. Sabe por quê? Porque quando Satanás vir acusar você, você não vai se deixar levar. A acusação dele não vai causar peso dentro de você. Porque até os amigos de Jó vão começar a achar que ele pecou. Você vai ver que alguns vai visitar Jó, vai começar a olhar para ele, não vai ter palavra para falar para ele. Sabe por que eles se calam? Porque eles começam a ter as suas próprias interpretações. Eles olham para Jó naquela situação e falam: Jó pecou no secreto, ele precisa se arrepender. Mas Jó sabia quem ele era diante de Deus. Você tem que saber quem você é diante de Deus. Porque as pessoas vão tecer pensamentos, opiniões a teu respeito, a nosso respeito. Elas vão tirar as conclusões por aquilo, a partir daquilo que elas entendem. Mas elas não conhecem você no secreto. Elas não sabem quem você é no secreto ou perante a Deus. Você sabe. Por isso, não dê razão para o diabo. Porque essa mulher vira para ele e diz assim: você ainda vai conservar sua integridade? Você ainda vai manter-se fiel a esse Deus? O que ela está dizendo para Jó? O Deus que você confia deixou você cair nesse sofrimento. O Deus que você acredita e conserva a integridade, olha aí o que Ele está fazendo com você. Se Ele fosse Deus mesmo, Ele não deixava você ficar nessa situação. Olha o sofrimento que você está. Porque nessa hora até aquele que está junto com a gente se exclui. Até aquele que está com a gente o tempo todo, na bonança, na paz, na prosperidade, estamos juntos. Mas começou o tempo de sofrimento. Olha o sofrimento que você está. Não é estamos. Continuando, diz assim, ó. Versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer o quê? Doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ele responde para a mulher. Ele vai conservar sua integridade. Ou seja, ele vai permanecer firme. Ele vai seguir em frente. Ele não vai parar, ele não vai abrir mão. Mas ele está sofrendo, pastor. Pois é. Ele está sofrendo, mas ele está entendendo e ela não. E às vezes, irmão, você está compreendendo as coisas, mas tem gente que não está. Mas tem gente que não consegue compreender. É como a gente sempre fala. Tem gente que se esforça para não entender nada. Se esforça para não entender nada, para não assumir responsabilidade. Para não assumir responsabilidade. Prefere ficar com a sua razão, mesmo sabendo que está equivocado, está errado. Aí diz assim, ó. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar, o Naamatita
e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um fizeram o quê? Rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Ou seja, eles não tinham nenhuma palavra para dar para Jó, porque o pensamento deles era exatamente que Jó tivesse pecado. Eles associaram o sofrimento de Jó ao pecado. Eles olharam de longe e não conheceram, não reconheceram Jó. Quando eles chegaram perto, a Bíblia está dizendo aqui que eles ficaram 7 dias, 7 noites sem ter palavras para falar com Jó. Sabe por que eles não falaram nada com Jó? Porque naquele tempo não se falava nem com pecador. Se alguém estava em pecado, esse pecador era excluído. Todo mundo conhecia Jó como um homem íntegro, como um servo de Deus, um exemplo de homem de Deus. E agora eles estavam ali diante de alguém que na cabeça deles havia pecado. Por isso estava com lepra, por isso estava com úlceras, por isso que estava todo doente daquele jeito. Era o pensamento deles. As pessoas, elas vão ter pensamento a nosso respeito, irmão. As pessoas vão achar muitas coisas de você, mas elas nunca vão saber a verdade sobre você. Porque a verdade sobre cada um de nós, ela está no secreto de Deus. Você tem que entender isso. Os amigos de Jó, eles assumiram que tinham pecado, que Jó tinha pecado escondido. Eles estavam chegando na conclusão de que Jó tinha pecado e precisava se arrepender, confessar e se arrepender, para ele sair daquele sofrimento. Irmão, quem está fora do propósito nunca vai entender o propósito que você está dentro. Porque o seu propósito é diferente do propósito do outro. Tem gente que está indo e tem gente que está voltando. Tem gente que reconhece e volta. Tem gente que não reconhece e vai embora. Dos 10, um só voltou, que estava leproso. E depois de reconhecer, foi abençoado e testificou isso, testemunhou isso. E nós, irmãos, como vamos terminar nossos dias? Você sabe que a conclusão de tudo isso, aquela mulher do fluxo de sangue que foi colocada de escanteio da sociedade, ela começou a mudar a estação da vida dela dentro da casa dela. Você consegue entender isso ou não? Sabe por quê? Porque dentro da casa dela ela falava assim, ó: se eu ao menos tocar, se eu ao menos tocar na orla do manto dele, eu vou ficar curada. Ela não olhou para a religião, não olhou para a lei que excluiu ela dentro da casa dela. Ela não olhou, ela acreditou. Imagina que essa mulher havia tentado outras vezes se livrar daquela estação, daquele tempo que ela estava vivendo de sofrimento, mas a sociedade não deixava.
Você deve ter tentado sair dessa estação. Você deve ter tentado sair desse tempo de sofrimento, de notícias ruins. Eu quero dizer para você que o tempo de notícia ruim está chegando ao fim. Eu quero dizer para você que a estação está mudando. Ela pegou todas as forças que ela tinha, saiu de dentro da casa dela e foi e tocou. Irmão, a Bíblia fala que tinha uma multidão ali. Todos apertavam Jesus. Mas quando uma pessoa toca nele diferente, é diferente. Essa pessoa é diferente. E quando ela toca, ele olha e fala assim: alguém me tocou. Parece uma coisa assim, uma coisa banal. Como que pode? Alguém vira para ele e diz assim: mas mestre, todo mundo está aqui te apertando, tem uma multidão aqui. Ele: não, alguém me tocou diferente. Eu oro para que o seu toque no coração de Deus hoje seja diferente. Eu oro para que você toque no Senhor de forma diferente. Que você toque nele diferente como essa mulher tocou. Que o seu toque seja diferente como foi o toque de Jó. Que mesmo sofrendo, ele disse: eu vou adorar. Jó mesmo sofrendo, perdeu os bens, perdeu os filhos. A única coisa que tinha sobrado para ele não era a mulher, não, irmão. Era a vida. Então ele disse: enquanto eu tenho ouvido, eu vou adorar. Enquanto Deus me permite viver, eu estou todo ferido, mas enquanto Deus me permitir viver, eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar Ele. Os amigos que foram lá consolar Jó, os amigos que foram lá para poder dar uma força para Jó, eles não tiveram palavras para dar para Jó. Mas na conclusão deles, Jó pecou. Ele precisa confessar e se arrepender. Só que eles não sabiam que era o propósito de Deus. Eles não sabiam que Deus estava derramando o amor dele sobre Jó. E que deixou bem claro para Satanás que quando uma pessoa serve a ele, serve a Deus de coração desprendido, o amor dele não está nas coisas materiais, mas sim no Senhor. Provou para o diabo. E deixou bem claro que quando Satanás encontrar um servo íntegro, um servo reto, um servo temente a Deus, um servo que se desvia do mal, nem adianta investir, porque é perca de tempo. Eu oro para que você seja esse servo. Eu oro para que você seja íntegro, que você seja reto, que você seja de fato temente a Deus, e que você se desvie mesmo do mal. Eu oro para que isso aconteça em você, porque quando Satanás olhar para você, ele vai logo dizer: esse aí eu não posso tocar. Esse aí de fato é um ungido do Senhor. Eu tenho até que correr daqui. Eu oro para que isso aconteça, irmão. Na conclusão de tudo isso, Deus ele declara que os amigos de Jó haviam pecado, e não Jó. E aí o que vai acontecer? No final de tudo, Jó vai orar pelos amigos. Jó vai orar pelos amigos. E Deus vai ouvir a oração de Jó. Jó vai pedir para Deus assim: ó, Pai, perdoa eles. E o Pai vai perdoar os amigos de Jó. E o que vai acontecer? Deus vai curar Jó.
Jó vai ficar purificado. A estação de Jó vai mudar. Ou seja, o estado de Jó vai mudar. Como eu creio que a sua estação, a nossa, vai mudar. E o nosso estado também. No final de tudo, nós sabemos que Jó termina seus dias próspero, com uma família muito abençoada. Jó termina os seus dias com saúde. Pastor, como que uma pessoa termina o dia com saúde? Servindo a Deus, com integridade, coração desprendido. Amém? Entenda isso. O Senhor, Ele não gera um sofrimento em nós se não for por um propósito muito maior. E eu creio que o Senhor está mudando a sua estação, pois nós sabemos que, como no último estado de Jó, uma nova estação se veio e Jó se tornou próspero. Jó teve filhos novamente. Jó, ele viu as gerações, seus netos nascerem. Jó, ele foi poderosamente abençoado. A Bíblia fala que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro estado. Deus chamou Jó para uma coisa grande, que ele só pôde entender depois. Talvez nós não vamos entender o sofrimento e o porquê nós estamos passando. Talvez o porquê nós estamos entendendo, nós entenderemos, mas nós não compreenderemos quando estivermos ou estamos vivendo o sofrimento. Por que que aquilo ali aconteceu? Por que que Deus permitiu isso acontecer? Irmão, não é interessante ou não é necessário saber porquê. Jó, ele até tentou pedir para Deus explicações, mas aí ele voltou e falou assim: não, eu não preciso saber o porquê, eu preciso saber quem é que está. Você não precisa saber o porquê, irmão. Você precisa saber quem é que está. É Deus que está promovendo tudo isso. Então pode ter certeza, se Ele deu a permissão, Ele vai exaltar você depois. Se o sofrimento veio, pode ter certeza disso, vai redundar em bênção, vai redundar naquilo que Ele preparou. Ele prova para o diabo que um servo íntegro dele, não adianta ele mexer. Que aí é até pior. Se o diabo reclamou: mas também o Senhor dá tudo para ele. Os bens do Jó foi muito mais do que ele teve no primeiro. Imagina o diabo agora. Se o bico dele entortou no primeiro, imagina agora, o bico ia cair no chão. Se com aquilo que Deus já fez na sua vida, o diabo já se levantou do jeito que se levantou, ei, imagina a hora que ele vê o que Deus está fazendo na sua vida. Ele vai se levantar, o bico vai cair no chão e ele também vai cair no chão. Amém? Essa é a hora que você levanta, vira a piroleta para trás e dá glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Você entendeu? Sim ou não? Vamos falar com o Senhor então? Fica de pé no seu lugar.